Fala galera, como é que estamos? Tudo bem? Vamos hoje nesse vídeo falar um pouco das diferenças entre as provas do Enem e da URGS na disciplina de matemática. Eu vou começar falando sobre o total de questões, que, ao meu ver, já é uma diferença gritante. Na URGS, nós temos apenas 25 questões, enquanto que no Enem nós temos 45. Uma diferença brutal no número de questões e num tempo que não acompanha a proporção do aumento de questões. Ou seja, tu tem muito menos tempo na prova do Enem do que na URGS para poder fazer o teste. Claro que a URGS não vem só matemática num dia, vem matemática e história, 25 para cada uma, fechando 50 questões. Porém, no Enem, também a matemática não vem sozinha. Ela vem em matemática e mais toda a prova de ciência na natureza, com mais 45 questões, perfazendo 90 testes no mesmo dia. É muito grande a prova. Então a URGS, ela tem essa vantagem. Um número menor de questões, ela privilegia o aluno que sabe matéria, que sabe conteúdo, pois ela pode cobrar assuntos onde demandem mais cálculos, mais aplicações. A outra diferença que nós temos na prova da URGS em relação à prova do Enem é que na URGS as questões são muito mais objetivas, muito mais diretas. No Enem isso não acontece. No Enem as questões normalmente vêm com uma história para introduzir o assunto ou com um contexto. Eu explico a diferença. Tem gente que não sabe, eu já explico aqui. A contextualização, ela demanda que nós, sabendo alguma situação, impliquemos em algum conteúdo matemático. Te dou um exemplo bem claro que aqui no gabarito todos nós sabemos. Quando se fala em área máxima e área mínima, em tempo máximo, tempo mínimo, máximos e mínimos, nós sabemos que provavelmente o teste seja resolvido pelo vértice da função quadrática. Veja que o teste não precisa nem falar de função quadrática, muito menos falar do vértice. E nós sabemos pelo contexto. Isto é contexto. Muitos testes do Enem apenas apresentam uma história para introduzir o assunto. Na URGS, não. A URGS não tem o menor pudor em pedir claramente qual é a área do polígono a seguir. Pá, e tem um desenho de um polígono. Deu. Eu julgo isso melhor. Melhor porque evita pensamentos errôneos. A questão sendo mais direta também é mais direto para ti qual pergunta que o teste faz. Então, eu vejo isso uma vantagem, de novo, na prova da URGS. Certo? Quer dizer, a prova da URGS é mais objetiva, é mais direta, e isso para nós é muito bom. Quanto aos assuntos, aos conteúdos, que também tem diferenças, nós temos agora o pior lado para a URGS. Né? A URGS ganhou 2 itens, né? Ela tem menos questões e as questões são mais objetivas. Vai perder agora, porque nós temos mais assuntos na prova da URGS do que na prova do Enem. Eu digo assuntos, inclusive, no próprio cronograma da prova. A URGS tem, por exemplo, assuntos de álgebra, como polinômios, equações algébricas de complexos que nem aparecem na prova do Enem, nem aparecem no cronograma do Enem. Polinômios, graus superiores, estou dizendo, grau 3, grau 4, que na URGS tem e no Enem não aparece. Pode me dizer, Didi, mas tem a função quadrática que é um polinômio do grau 2 na prova do Enem. É verdade, mas só tem isso. Não tem operação de polinômio, uma divisão, não se usa o teorema do resto, não se usa o teorema do Breuil-Ruffini, nada disso. Nada disso. Na URGS tem isso. O Enem não vai ter. O grau maior de polinômio, então, por assim dizer, no Enem, seria do grau 2 da parábola. E tu sabes que a grande maioria nem pensa que isto é um polinômio, apenas vincula a função quadrática.
ok? Então, embora nós tenhamos aqui assuntos coadjuvantes, eles têm um enfoque, um viés um pouco diferente. Outra coisa vinculada ao próprio polinômio é a equação algébrica, que nada mais é do que o cálculo das raízes de um polinômio. Na função quadrática, tu calcula com Bhaskara, mas graus superiores não. E os graus superiores aparecem na URGS, coisa que nós não temos no Enem. Ainda na álgebra, nós temos os números complexos, números na forma A mais BI, onde o I é a nossa unidade imaginária. Isso nem aparece no Enem. O Enem não tem número imaginário. Lembra, os complexos podem ser reais e podem ser imaginários. É uma parte vinculada à álgebra e principalmente à teoria dos conjuntos numéricos. Sim? Então, vejam que nós temos assuntos muito fortes aqui na URGS que nós não temos no Enem. Digo mais, eles são tão vinculados um ao outro que podem os três aparecer num teste só. Um polinômio que se calcula a raiz, que é a equação algébrica, e a raiz ser um número complexo. Por que não? Ok? Então, atenção para esses assuntos, são assuntos que aparecem na URGS que não aparecem no Enem. Outra área que aparece na URGS e não no Enem é a área da álgebra linear, que envolve matrizes, determinantes e sistemas. Antes que alguém pule aí do outro lado da Matrix, me dizendo assim, ó, mas eu vi um teste de matriz na prova do Enem, eu quero que tu entenda que a matriz que aparece no Enem é uma matriz muito superficial. Não se pede uma formação da matriz, não se pede uma operação de matriz. Quer dizer, aparece uma tabela apenas para dizer que teve uma tabela. Nada mais. Um cálculo de matriz, que inclusive na URGS aparece muito pouco também, não tem no Enem. Tá? Das matrizes vêm os determinantes. São números retirados das matrizes quadradas. Nós não temos isso no Enem. E nós temos isso na URGS. E ainda temos sistemas lineares, que podem ser resolvidos por determinantes. Ou seja, nós temos aqui três assuntos que novamente estão ligados intrinsecamente. Por sinal desses três, o que mais aparece é sim, com certeza, o sistema, que tu pode fazer na mão, inclusive, conforme o tamanho, mas pode vir a discutir através de determinantes. Ok? Então, nós temos para o Enem uma coisa a favor, que são menos assuntos. Nós temos para a URGS duas coisas a favor, que são menos questões e uma prova mais objetiva. Tem mais uma coisa que a URGS ganha que vem agora. Que na URGS nós não temos a teoria da resposta ao item. Nós não temos a TRI. Para quem não lembra, a teoria da resposta ao item é a teoria que julga que quem faz uma questão difícil antes da fácil provavelmente chutou e por isso acaba ganhando menos ponto do que aquele que fez primeiro a fácil e depois a média e depois a difícil. Então, no Enem, nós temos a obrigação de pular as questões para achar as fáceis, para depois achar as médias e depois fazer as difíceis, como já é conhecido nosso. Na URGS, isso não acontece. Na URGS, se você dá uma questão difícil ou uma fácil, que óbvio tem essa diferenciação também, não vai trazer para ti mais ou menos ponto. Então, quem acerta um teste de probabilidade e erro de PA, ou acerto de PA e erro de probabilidade, terá exatamente o mesmo número de pontos pelo seu score bruto, que depois gera o score padronizado. O score bruto é o score que é o total de questões que tu acertou na prova de matemática. Ok? Então, tu pode fazer uma questão difícil ou uma fácil que não tem diferença nenhuma. Isso para nós também é bom porque nos leva à possibilidade de escolhermos aqueles assuntos, primeiramente, que nós temos mais desenvoltura, mais tranquilidade, que gostamos mais. Gosto mais de geometria plana, vou lá e faço geometria plana antes. Tudo bem. O que eu acho importante ainda é continuar pulando, não ficar preso a uma questão, para te poder fazer mais a prova em menos tempo. Né? Essa questão de pular
de ir adiante, ajuda muito o aluno a poder ver a prova andando num tempo considerável. Então, ao final de tudo, nós temos, a meu ver, 3 pontos a favor da URGS e 1 ponto a favor do Enem. 3 da URGS, menos questões, mais objetiva e não tem TRI. Para o Enem, tem menos assuntos. Foi? Tu entendeu? Espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado, curte aí, uma boa semana e até a próxima. Tchau!